Olá! Continuamos nossa aula de História falando de memórias históricas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? Bom, na cidade de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, existe um monumento denominado Guerreiro Guaicuru. Ele está localizado no Parque das Nações Indígenas. Observe a imagem da página 34. Na mesma página, há uma foto da família Teiko, que foi tirada no Japão em 1933. Na sua opinião, por que existe esse monumento na cidade de Campo Grande? E por que será que a família Teiko guarda essa foto? Qual será o significado do monumento para a cidade e da foto para a família Teiko? Você considera que existe alguma relação entre a família Teiko e a história da cidade de Campo Grande? Bom, nós chamamos essas lembranças de marcos de memória. Cada indivíduo ou sociedade preserva elementos que representam a sua memória, como uma forma de lembrar dos seus antepassados ou de um povo. Esses marcos de memória representam o nosso modo de enxergar o mundo e, por meio deles, nós transmitimos as nossas histórias de geração em geração. Já na página 38 do seu material didático, você deve realizar uma pesquisa na sua casa. Pesquise por objetos que registrem a história da sua família, como, por exemplo, documentos, fotos, diários ou outros. Depois, escreva por que esse objeto é tão importante para a sua família e faça uma ilustração desse objeto no espaço indicado. Normalmente, quando esses objetos fazem parte da história de uma sociedade, eles são chamados de patrimônios culturais. O patrimônio cultural de um povo é aquele que possui significado para todos que ali vivem. Por exemplo, no Brasil, cabe ao Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, também chamado de IFAM, cuidar de todo o patrimônio cultural brasileiro, que representa as diversas culturas e a história, dos povos que aqui vivem. Os patrimônios culturais, além de objetos, também podem ser danças, festas, músicas, vestimentas, entre outras formas de manter viva a cultura de um povo. Já na página 39, nós encontramos algumas imagens de patrimônios culturais brasileiros. Vamos dar uma olhadinha? A primeira imagem retrata o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde existem algumas pinturas rupestres. Já a segunda imagem nos mostra uma roda de capoeira, um patrimônio cultural brasileiro. Pesquise informações sobre essas duas imagens e registre a importância de preservá-los. Já na página 40, nós temos algumas atividades para realizar. Vamos ver o que elas pedem? A primeira questão diz: quais são os marcos de memória da sua cidade? Você pode fazer uma lista contando os lugares, festividades, praças, monumentos, entre outros que possam existir na sua cidade. Já na segunda questão, você deve escolher um desses lugares e pesquisar as seguintes informações. Do que se trata? Por que é importante para a sua cidade? O que ele significa? Ele está sendo preservado? E as pessoas da sua cidade conhecem esse lugar? Você sabia que no ano de 2018, a literatura de cordel foi considerada um patrimônio cultural brasileiro? Você sabe o que é uma literatura de cordel? É um tipo de literatura que utiliza versos, rimas, músicas e ilustrações. Ela teve sua origem no norte e no nordeste brasileiros e depois se espalhou por todo o Brasil. Os poetas escreviam seus versos em folhetos com ilustrações feitas com a técnica de xilogravura. Para atrair o público, eles penduravam seus folhetos em cordas e recitavam o poema em voz alta. É o tipo de cultura que vale a pena conhecer. E você, conhece outro patrimônio cultural do Brasil? Converse com alguém sobre o assunto e depois registre no espaço indicado. Você sabia que os poemas são escritos em versos? E o conjunto dos versos é chamado de estrofe. Em um cordel, cada estrofe pode ter 4, 6, 8 ou até 10 versos. Sabendo disso, crie uma história em formato de versos, tendo como tema principal o patrimônio cultural. Você pode contar a história de um marco de memória da sua cidade ou falar sobre a importância de preservá-los. Depois de pronto, escreva o seu cordel em um folheto e faça uma ilustração sobre ele. Agora nós chegamos no nosso banco de dados. Vamos ver o que devemos fazer nessa parte? Primeira questão. Complete as frases utilizando palavras
do quadro. Primeira frase. É por meio dos marcos, livros, bagagens ou histórias que transmitimos nossas marcos, livros, bagagens ou histórias de geração em geração. Segunda frase. O patrimônio, monumento ou documento cultural de um povo é aquele que tem importância para todas as pessoas que ali vivem. Terceira frase. Por se tratar de bens privados, públicos, preservados ou apagados, os patrimônios culturais devem ser privados, públicos, preservados ou apagados por todos. E na segunda questão, escreva com as suas palavras o que é um patrimônio cultural. Não se esqueça de citar exemplos sobre isso. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de História. Eu desejo a vocês uma ótima trajetória de estudos e quem sabe nos encontramos novamente.